Oi, profs! Mais um vídeo da série de final de ano. Que tal transformar uma atividade em PDF, dessas atividades rotineiras que a gente usa no dia a dia das aulas remotas, em uma atividade totalmente interativa, do tipo que dá para integrar vídeos nele. O aluno pode arrastar as respostas com o mouse ou com o dedo, se por acaso usar o celular. Viram que maravilhosidade? Então é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Como converter um PDF simples em um PDF ultra, super, master interativo. Então fique comigo que eu vou te mostrar o passo a passo. Bom, pessoal, esse é o site Live Worksheets. Como de costume, vou deixar o endereço na descrição do vídeo, tá? Esse site ele passou a ser muito utilizado aqui no Brasil agora, por conta da pandemia, do isolamento das aulas remotas, né? Do ensino remoto emergencial. Mas no exterior ele já é usado há muito tempo. Então esse site possibilita transformar arquivos de PDF em um arquivo interativo. Mas vamos começar pelo cadastro, não é? Observem que a linguagem aqui é o inglês e o espanhol, mas você pode tentar clicar aqui com o mouse com o botão direito e pedir para traduzir em português, para ver se vai para traduzir alguns elementos, né? Geralmente não traduz tudo, mas traduz alguns elementos que já dá uma ajuda, né? Vamos começar então aqui o cadastro. Acesso de professor. Então, registro, eu não tenho registro, vou fazer tudo com vocês aqui agora. Veio pra cá, olha. Então tá aqui, não é? Todos os dados necessários, tá em português, que bom, é fácil. Então aqui, nome do usuário, senha, não é? A senha que você vai utilizar aqui no site, o seu e-mail, repetir o e-mail, o país, ok. Clicar aqui no robô. E aqui tem as informações adicionais, que é opcional, né? Nome completo, seu perfil no Facebook, Twitter, Instagram, site ou blog, data de nascimento. Pode colocar um pouco sobre você, fazer uma descrição, mas isso aqui é opcional. Vou fazer aqui meu cadastro, volto já com vocês. Pronto, já coloquei aqui os meus dados, né? E vou agora aqui clicar, já cliquei aqui no seu robô, vou clicar em cadastre-se. Pronto, já fiz meu cadastro, já veio para essa página, está pedindo para eu ativar, né, a conta no e-mail. Pronto, já validei o cadastro lá no e-mail, veio aqui para essa página, tá, pessoal? Vou falar aqui, vou mostrar para vocês, né, as funções aqui, não é? A página inicial, vão ter aqui, tá vendo, alguns exemplos, né, de arquivos compartilhados, arquivos que as pessoas criaram e deixaram público, né? Então você pode aqui clicar e vai abrir aqui qualquer desses arquivos que vocês também podem compartilhar o link com os alunos se assim quiserem. Sobre o site, Interactive Worksheets, você pode procurar aqui, né, pela área de conhecimento que você seleciona. Aqui do lado, olha, está filtrado pelos mais populares, né? Você pode filtrar aqui os mais populares ou os que foram publicados recentemente. Aqui é para você começar a fazer o seu, tá? A gente vai fazer já. Tem um tutorial, se a pessoa quiser assistir ao tutorial, né? Em vídeo e aqui começar. Get started. Começar a fazer o seu arquivo interativo, a converter o seu PDF, seu arquivo comum, em um arquivo interativo. Pronto, já entrei aqui, olha, já veio para cá. É aqui que a gente vai fazer a transformação do arquivo comum em um arquivo interativo. Aqui você vai fazer o upload do seu arquivo, né? Aqui tem o tamanho, né, o limite, 5 megabytes do arquivo, o formato que pode ser convertido, PDF, JPG e PNG. Esses dois formatos aqui são formatos de fotos, né? E o formato PDF. Você vai escolher aqui o arquivo que você quer trazer para cá, tá aqui, olha, PDF, ele já tá aqui. Depois você clica em Upload. Pronto, ele já veio para cá, tá vendo, olha, que é um PDF, né? É uma atividade em PDF que eu personalizei toda, né? Tá toda personalizada aqui com tema natalino. Mas pode ser qualquer PDF, aquele PDF que você faz para os seus alunos, né? De atividades, né? De avaliações, seja lá do que for. PDF normal que você faz no seu dia a dia. Então, vou transformar esse PDF, que é um PDF simples, comum, em um PDF interativo. Vou mostrar para vocês dois tipos de atividades, quer dizer, três, né? Três formas de interatividade na qual você pode colocar aqui nesse PDF. Primeiro eu vou mostrar aqui algumas funções do menu. Desfazer, né, desfazer e voltar se você errar alguma coisa aqui. Essa setinha é normal em qualquer editor de texto, todo mundo conhece. Editar o documento, se você quiser, você aqui, olha, né, você errou alguma coisa, quer editar, quer voltar, você vem aqui, olha, edit, tá vendo? Preview, depois você terminar, você clica aqui para ver como ele ficou, né? Salvar. Descartar, não quer, clica aqui, vai descartar, vai deletar. E nesse ícone aqui, se você clicar, você vai fazer o upload de outro arquivo, que vai substituir por esse aqui, tá? Então, essas são as funções básicas aqui desse menu. Então, agora eu vou mostrar para vocês como transforma um arquivo em PDF simples, comum, em um arquivo interativo, né? No qual o aluno pode arrastar, ligar, usando o mouse ou o dedo no celular, no qual você pode incorporar um vídeo. Não é colocar o link para o aluno clicar no link, não. É colocar o vídeo, né? Para quando o aluno acessar esse arquivo, ele já vai ter a possibilidade de clicar no mini player e o vídeo reproduzir
integrado ao próprio documento. Esse PDF eu fiz no Canva, todo personalizado de Natal, né, com ícones aqui, símbolos de Natal, as minhas bitmojis, né, porque no final do ano a gente gosta de fazer as atividades personalizadas, né, colocar temas de Natal, fazer a capa das provas com Natal, e não é porque a gente está no ensino remoto que vai deixar de fazer. Então, está aqui essa sugestão de atividade para vocês. Só por isso já merece um like, né? Não vão esquecendo de colocar um like, dá uma pausa aí e coloca o like ou dislike, como vocês preferirem. Então, vamos lá, vamos ao mão na massa. Eu tenho aqui 3 questões. Por que eu coloquei 3, não é? Porque eu quero mostrar 3 tipos de questões interativas que você pode fazer aqui no Live Worksheets. O primeiro é esse aqui, né? Eu deixei aqui, coloquei aqui esse quadrado, né? Para demarcar o local onde eu quero que o vídeo apareça. Então, como é que eu vou fazer? Olha, observe que está aparecendo aqui, não é? É esse sinal de mais. Você vai selecionar aqui, né, com o mouse, clicando, é claro, no botão do mouse, vai selecionar e vai criar uma caixa, né, aqui, ó, no qual nós iremos inserir o link, tá? O link do vídeo que eu quero colocar aqui, que é um vídeo de Natal. Esse vídeo aqui eu já vou copiar a URL e colar aqui. Aí. Inicialmente vai ficar assim, mas depois que o documento que o arquivo for transformado no arquivo interativo, vai aparecer aí o vídeo. Então, essa primeira questão propõe que o aluno assista ao vídeo, né? E assinale a opção correta. Então, essa aqui é de assinalar a opção correta. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos criar essa caixinha aqui, selecionar aqui as opções, né? A, B, C e D, para criar aqui uma caixa clicável, né? Um espaço clicável. E na resposta correta, nós vamos colocar um X, que é para o programa saber que essa aqui é a resposta correta. Vamos para cá, aqui. Aqui é outro tipo de questão. Faça a correspondência, aquela de arrastado, o aluno clicar e arrastar. Aqui é diferente daqui, não é X, aqui vai ser outro comando. 2 comandos em inglês. Não se preocupe que eu vou deixar escrito aqui na tela, para que vocês possam observar direitinho como é escrito. Então, eu vou colocar aqui o comando drag, que significa arrastar. Ó, 2 pontos e o número 1. E na resposta correspondente a essa, que é bitmoji, eu vou colocar drop, que significa soltar. Ó, seleciono aqui e escrevo o comando. Drop. 2 pontos, 1, né? Mesmo número aqui. E o outro será o 2. Mesma coisa, mudando só o número. Drag. 2. E aqui também. 2 pontos, 2. Pronto, foi. E essa aqui é uma atividade de ligar. Liga o avatar ao seu nome. Aqui vai ser outro comando, tá? Vamos lá. Seleciona Bitmoji, não é? Vai colocar Join. 2 pontos, 1. E aqui no Bitmoji, você seleciona também e coloca... Aqui, no caso, é o mesmo comando para os dois, tá? Join. 2 pontos, 1. Pronto. E aqui é a mesma coisa, olha. Aqui foi 1, aqui vai ser 2, não é? 2. 2. E aqui também. Quando terminar, você vai clicar em salvar. Se tiver alguma coisa errada, o programa vai sinalizar, tá? Que tem alguma coisa errada. Eu vou colocar aqui propositalmente errado para vocês observarem. Pronto, terminei aqui, né? Já todas as questões. Vou clicar aqui em salvar, olha. Ó, observe que essa mensagem aqui, ela vem em inglês e essa aqui não traduz. Tá dizendo que há alguma coisa errada, tá? Aqui, ó. Por favor, check, please, check. Você vai, né, ó. E ele vai mostrar onde está errado. Ó, já mostrou aqui, ó. Tá vendo? Já deixou aqui vermelho, ó. Quer dizer, na realidade tem mais de um erro, né? Pronto, vamos consertar aqui os erros. Vamos ver qual é o erro aqui. O erro desse aqui é que eu coloquei a mesma coisa aqui, drag, aqui é drop. Então vamos consertar. E aqui, propositalmente, eu deixei faltando um N. Vamos ver agora. Pronto. Viu? Salvou. Consertei lá os erros e vem para cá, para essas opções. O que significa isso, né? Significa aqui que você pode compartilhar com outros professores, deixar aqui na comunidade aberta para outras pessoas poderem acessar, ou privado, né? Salvar no modo privado. Então, você vai escolher. Aqui tem uma observação em vermelho explicando, não é? Observe, né, que aqui tem uma advertência dizendo que você só pode compartilhar documentos de sua autoria, que você não pode pegar, por exemplo, PDFs na internet, né, trazer para cá para transformar em PDFs interativos e depois sair compartilhando. Não pode, só pode compartilhar o que for de sua autoria. Se não for, se você compartilhar, está dizendo aqui que sua conta pode ser cancelada e tudo ficar perdido. E do lado de cá está dizendo que você pode salvar até 30, né, arquivos da forma privada. Então, por enquanto, eu vou colocar aqui privado, né? Do privado, só vai acessar mesmo
as pessoas com as quais eu compartilhar o link. É aqui não, aqui vai ficar na comunidade disponível para quem quiser compartilhar. Pronto, agora vai salvar. Pronto, então cliquei aqui no modo privado e apareceu aqui para você colocar o título, olha, né? Colocar o título, por favor. Coloca o título do seu arquivo. Aí clica em Save, em Salve. Pronto, aí quando salva, vem para essa página aqui, com o link, né, do seu documento já convertido em documento interativo. Você pode clicar aqui em abrir, você pode clicar aqui em adicionar ao seu workbook, mas aí para você adicionar você tem que criar primeiro, eu não criei ainda, não vou clicar aqui. Ou fechar, vamos clicar em abrir, né, para ver como ficou. Bom, está aqui, olha, meu arquivo, né, lindo de Natal, interativo. Daqui a pouco nós vamos ver essa interatividade. É assim que o aluno ele vai ver, né, assim, ó, com o mini player. Aqui no final tem o finish, terminei para clicar e enviar. Aqui, olha, tem alguns itens, né, desse menu aqui que eu quero falar com vocês. Adicionar o workbook, se você já tiver criado, não criei ainda. Adicionar o Google Classroom. Observe que tem essa oportunidade de linkar o seu documento ao Google Classroom, né, de integrar lá. Editar, se por acaso você percebeu que tem alguma palavra errada, alguma coisa que você quer mudar. Título, por exemplo, você quer mudar, eu não queria aquele título, né, tipo atividade natalina. Eu vou clicar aqui e vou editar. Remover, e tem aqui as formas de compartilhamento. O link, copiar o link, customizar o link e você fazer o compartilhamento no WhatsApp. Clicando aqui vai abrir o WhatsApp Web, tá? E no caso você pode copiar aqui o link. Copiou o link, viu que como selecionou? Vou abrir aqui outro navegador para a gente ver de fato como é a visão do aluno, tá? Pronto, já carregou aqui, olha, já abriu aqui, tá vendo? Essa é a visão do aluno. Olha, observe que apareceu o vídeo aqui com o mini player. Pronto, o aluno assiste ao vídeo e vem responder aqui, né? Vamos lá, vamos responder. A resposta correta é essa. Aqui nós vamos colocar, também fazer a correspondência, as repete e bitmoji. Aqui estou usando o mouse, no celular o aluno vai usar o dedo, né? E aqui vai ligar, vou ligar aqui errado. Liguei esse. Pronto, quando terminar vai aqui em Finish. Aparece essas duas opções. Checar as respostas, né? Ver o que acertou, o que errou. E enviar para o e-mail do professor. Olha, vamos checar as respostas. Pronto, já vi aqui os meus acertos e os meus erros. Olha, minha nota foi 6, porque eu errei. Essa acertou, tá marcada em verde, tá vendo? Olha, o que tá certo fica marcado em verde. E esse aqui eu errei, olha. Tá marcado em vermelho, tá vendo? Nós vimos a opção checar as respostas. E ele pode também clicar e enviar para o professor. No caso aqui vai colocar o nome, né? A série, a disciplina. E aqui coloca o e-mail do professor. E clica em enviar. Pronto, pessoal. Essa é a dica de hoje. Veja que dica top, né? Além de deixar a atividade toda personalizada, toda com motivos de Natal, você ainda pode transformá-la numa atividade maravilhosa dessa interativa. Então, espero que vocês tenham gostado. Já aviso de novo. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder as notificações, não perder nenhuma dica top. Obrigado por assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Beijo.